Oi galera, hoje nós vamos para a nossa 7ª aula. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Assis, eu sou professora de matemática, criadora do blog amatematica-certa.blogspot.com e sou professora premium no site Portal Profs. Tá aí o link do portal para que vocês acessem, verifiquem. Existem vários artigos lá também que eu publico, tá? E vocês podem ter acesso a eles, tá bom? Agora nós vamos para a nossa 7ª aula, que fala de critérios de divisibilidade. Bom, para que servem esses critérios? Servem para nós verificarmos se um número é divisível por outro. Muita gente fala assim, mas a gente pode verificar se um número é divisível fazendo a conta. Isso é verdade. Mas com os critérios de divisibilidade, facilita, porque às vezes a gente só precisa saber se é divisível e não precisa fazer a conta, não precisa saber o resultado. E sabendo esses critérios, facilita bastante a nossa vida, porque a gente consegue saber se a divisão vai ser exata, ou seja, o resto vai ser zero, mesmo sem calcular o resultado dessa conta. Vamos aqui nos primeiros critérios, tá? Esse número um número vai ser divisível por 2 quando terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for par. Então, todo número que terminar com um número par, ele é divisível por 2. Aqui eu coloquei dois exemplos. O número 4.394, ele termina em 4. 4 é par. Então, esse número é divisível por 2. No segundo exemplo, 391, termina em 1. 1 é ímpar, então esse número não é divisível por 2. Por 3. Quando a soma dos valores absolutos dos algarismos for divisível por 3. Então, aqui no primeiro exemplo, eu coloquei o número 334. Então, eu vou somar 3 mais 3, 6, com mais 4, 10. Como 10 não é divisível por 3, então o número 334 também não é divisível por 3. No segundo exemplo, 612, eu somei de novo os valores absolutos, que foi igual a 9, e 9 é divisível por 3. Então, o número 612 também é divisível por 3. Por 4. Sempre que o número terminar em 00, ou quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Nesse exemplo aqui eu botei o 7.800. Como termina em 00, conforme o critério estabelecido, é divisível por 4. Se eu colocasse o número 8.016, também é divisível por 4. Porque 16, que formam os dois últimos números, é divisível por 4. Por 5. Por 5 é um dos mais fáceis, né? E é um número que a gente consegue fazer com bastante facilidade. Então, sempre que terminar em 0 ou em 5, esse número é divisível por 5. Tá? Nos dois exemplos que eu coloquei aí, o número 155 e o número 90, os dois são divisíveis por 5. Por 6. Sempre que for divisível por 2 e por 3, tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo, tá? Eu botei aqui o exemplo 312. Ele é divisível por 2, por quê? Ele termina em 2. E é divisível por 3 também, porque a soma deles dá 6, e 6 é divisível por 3. Então, esse número, ele se aplica aos critérios, ele respeita os critérios dessa divisão por 2 e por 3. Então, é divisível por 6 também. Por 8. Tem que terminar em 00, ou quando os três últimos
algarismos forem divisíveis por 8. Os dois exemplos que eu coloquei, o primeiro termina em 000, que é o número 5.000, então é divisível por 8. E o segundo exemplo, que é o 66.104, 104, que são os 3 últimos algarismos, é divisível por 8, dá uma divisão exata, então esse número também é divisível por 8. Por 9, quando a soma dos valores absolutos for divisível por 9. Nesse exemplo, 2.871, quando a gente soma, dá lá o número 18. A soma dos algarismos é igual a 18. 18 é divisível por 9. Então, o número 2.871 também é divisível por 9. Por 10 também é muito facinho, né, gente? É um dos números mais simples que faz a alegria da garotada aí. É simples, tem que terminar em 0. Então, viu um número, termina em 0, é divisível por 10. Não termina em 0, não é divisível por 10. Por 11. Por 11 é uma regrinha um pouquinho mais chatinha, mais complicada, mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês não se enrolarem. Vamos ler lá a descrição. Quando a diferença entre as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e dos de ordem par é divisível por 11. Uma opção de gente já se embolou só nessa descrição aí. Primeiro que se você assistiu a aula lá de subtração, você já sabe o que é a diferença. Se você não lembra, eu aconselho que você vá lá na aula de subtração, é a segunda aula, eu acho, que é para tirar essa dúvida. Sempre que você ouvir falar de diferença, está falando de subtração. O que ele está falando ali é que a soma dos valores absolutos de ordem ímpar, não está falando dos números ímpares, está falando de ordem ímpar. A diferença, ou seja, a subtração dos números de ordem ímpar em relação aos números de ordem par, se for divisível por 11, então esse número é divisível por 11. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, 87.549. Repara que eu coloquei uma observação que é assim. O algarismo das unidades é de primeira ordem. O das dezenas é de segunda ordem. A das centenas de terceira ordem. E assim sucessivamente. Para quem não lembra, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e por aí vai, tá? Tem que recordar isso caso você não lembre. Então aqui, ó, minha primeira ordem é a unidade. Sempre você vai contar assim, da direita para a esquerda. Então eu tenho aqui a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Eu vou pegar a primeira ordem com a terceira e a quinta, que deu exatamente esse número aqui, ó, 958, que a soma deles é igual a 22. E de ordem par, que é aqui segunda ordem e quarta ordem, que a soma deu 11. 22 menos 11 é igual a 11. Então, como 11 é divisível por 11, logicamente, então é divisível o número 87.549 é divisível por 11. Tá? Eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, porque é muita coisa. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar da divisão por 12, por 15 e por 25. Até lá!